através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Senhor Deus, tudo é teu, Senhor. Tudo vem de ti. Tudo foi feito por ti. As nossas vidas está nas tuas mãos. E se temos algo, Senhor, foi o Senhor que nos deu. Então, toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor, nesta noite. Abre as portas, Senhor, que estão fechadas. Aqueles que são fiéis nesta casa, Senhor, te adorando. Continua suprindo todas as suas necessidades. Continua fazendo coisas grandes e firmes neste lugar. E o teu nome seja glorificado em tudo. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Dá maior, por favor. Aleluia. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz do coração? Oh, aleluia! Se eu subir aos céus, se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar ao mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus, tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Oh, posso clamar, eu acredito que não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Oh, aleluia! É menor. Eu sei que não estou só, e já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso. Oh, aleluia! Eu acredito que não vou naufragar, só porque estás comigo eu já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Se você clamar, ele vem te socorrer, viu? Que Deus abençoe em nome de Jesus.
Nova Jerusalém, rebanho unido, a vitória pelo sangue. A paz do Senhor a todos. Como vocês sabem, toda quarta-feira um dos irmãos nossos prega na congregação. Entretanto, hoje, o irmão que estava agendado para ministrar, ele teve um imprevisto e não tem condições de chegar a tempo. Então, na ausência da pessoa que acertou conosco, que nós acertamos, a responsabilidade é do pastor. Por quê? Porque eu não vou colocar um encargo para alguém ministrar que não tenha sido avisado antes. Ah, mas o Espírito Santo revela. Revela. Fizeram muito isso comigo quando eu era novo crente. Eu chegava no ar livre, ou ia passando, parava um minuto, e vamos ouvir uma palavra de pregação com o irmão. Eu novo convertido, não tinha conhecimento algum, mas eu dou tempo, geralmente de no mínimo uma semana, para a pessoa que vai ministrar ter tempo de orar, de buscar a presença de Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo orientar uma palavra para que ele consiga trazer algum conteúdo para a igreja. Abra no livro de Isaías, capítulo 1. Eu sei que tem aqui, cada presbítero desse, cada obreiro desse teria condições de falar. O presbítero Tiago diz: pastor, eu estou aqui. Se o senhor precisar, eu estou aqui. Eu disse: amém, irmão, obrigado. É bom saber que nós podemos contar com os obreiros. Obrigado, Tiago. Isaías, capítulo 1. Versículo 17. Ao versículo 20. Diz assim: aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das... 18. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como, eles se tornarão, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, ainda que sejam brancos ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Vamos ler novamente. Se obedecerdes, vamos do começo. 1, 2, 3. Se versículo 20, bem bonito. Mas se recusardes, Espírito Santo, nós carecemos da tua direção, nós carecemos da tua iluminação. Espírito Santo, este povo está aqui para adorar, para batalhar, mas esta casa, como temos dito, por revelação da tua parte, é casa de oração, casa de adoração, casa de pão.
E eu suplico agora, neste momento, Senhor, que esta palavra se torne pão no interior de cada crente. Que eles ouçam, que eles entendam, que o Senhor fale conosco a partir, Senhor, deste conservo. Eu te adoro, meu Senhor, por tua bondade. Fala conosco. Abre, Senhor, o coração. Que possamos entender não apenas o que está escrito, mas que possamos extrair daqui verdades que solidifiquem este povo em nome de Jesus. E todos dizem, por favor, se assente. Com quem Isaías está se dirigindo ou falando? Isaías, no versículo 1, diz aqui, visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Então ele começa a escrita deste livro falando que este conteúdo é resultado de uma visão. E a visão define tudo. A visão define as coisas. Porque quando você enxerga alguma coisa, quando você vê alguma coisa, você consegue ver detalhes, não apenas contornos, mas você passa a entender coisas a partir do que você vê. E na visão de Isaías, ele viu como estava a situação de Judá. Ele viu como estava Jerusalém, porque Judá, de onde viria o Messias, Judá, a nação, ou seja, a tribo de onde viria o Salvador, essa tribo, ela fazia sacrifícios em Jerusalém. E Jerusalém, o lugar de adoração daquele povo, porque ficou dividido quando houve a ruptura das tribos, das 12 tribos, e aí ficou Israel e Judá. Então, Judá, representando a tribo de onde procurou ficar fiel, a tribo de Davi. Então começamos a observar aqui que essa tribo começou a se desviar, começou a adorar a Deus apenas fazendo sacrifícios vãos, vazios. Eles iam para adoração em Jerusalém, mas eles não tinham compromisso no coração. Eles iam para adorar lá no templo de Jerusalém, mas a mente deles estava longe. Eles levavam o seu cabrito, eles levavam a sua contribuição, mas eles estavam longe de Deus. Eles levavam para Jerusalém o seu culto, mas o culto era da boca, porque dentro estavam vazios, dentro não tinha conteúdo, dentro eles estavam sem a verdadeira adoração. Então, quando Isaías teve o entendimento pelo Senhor do que estava acontecendo, ele começou a ser boca de Deus, ele começou a ser a espada do Senhor, ele começou a ser o canal de Deus para exortar e para repreender o povo de Judá. E aqui, irmãos, logo no primeiro capítulo deste livro, já começa com a chamada de atenção. O que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, que tudo acontece a partir da visão. E aí, presbítero Everaldo, como é bom nós olharmos para esse texto e entender que Deus é que dá a verdadeira visão. Deus é quem entrega a verdadeira visão. Deus é quem revela o que está em oculto. Deus é o que mostra por trás das cortinas. Deus é o que revela por trás dos bastidores. É Deus quem mostra a situação do povo. Assim também hoje é Deus quem revela a situação da igreja. É Deus quem revela o que está no teu coração. É Deus quem mostra o que está em oculto, aquilo que você não permite que ninguém vê, aquilo que nós escondemos dos outros. É esse Deus que revela.
é o Deus que mostra, que nos faz ver o que está em oculto. O que aconteceu com Judá está acontecendo hoje mais uma vez. Só que Judá, eles estavam na aliança antiga, mosaica, sinaítica. Eles estavam no pacto sinaítico, no pacto da lei mosaica. E nós estamos na nova aliança, na aliança da graça, na aliança onde o Espírito Santo está conduzindo a igreja. E me chama a atenção, nesse texto, é que Deus está falando com o povo, enquanto Deus está falando através do profeta, que teve a visão, Isaías, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, ele diz: ouvi, ó céus, e dá ouvido tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. E aí, é bom que nós possamos dar atenção. Primeiro, o profeta teve uma visão. Segundo, ele diz: o Senhor tem falado. Mas o que é que ele viu? Está narrado aqui. E o que é que o Senhor tem falado? Nós acabamos de ler nesse texto. Mas, se você redobrar sua atenção, ele vai começar o argumento dele dizendo: criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. A pior coisa que tem é quando um pai gera filhos. Esses filhos crescem debaixo do nome do pai. Esses filhos crescem sendo por causa dos recursos do pai, por causa do nome do pai, por causa da bondade do pai, por causa da riqueza do pai. E o pai dá nome a esses filhos, o pai protege esses filhos. E quando esses filhos crescem, esses filhos começam a se esquecer do seu pai. Foi assim que aconteceu com Israel. E tem sido isso que tem acontecido na igreja do século 21. Porque nós temos um pai, nós temos um nome, nós fomos chamados, tudo que a igreja tem pertence ao Senhor. O que a igreja tem, autoridade do nosso Pai, por causa do nome de Jesus. Nós temos o poder de Deus em nossa vida, porque fomos incluídos na família. Nós temos a paternidade de Deus, nós temos a filiação, nós temos uma identidade. Deus é o nosso Pai, e Ele nos vê, e Ele revela o profundo e escondido, mas não apenas isso, Ele continua falando, assim como falou na época de Isaías. Agora veja, o povo de Israel, o povo de Judá, se esqueceu do Senhor, que deu nome, que engrandeceu, que fortaleceu, que ajudou, que capacitou. E também hoje nós estamos vivendo uma época onde as pessoas têm vivido um evangelho genérico, um evangelho que não foi entregue por Jesus. Porque o evangelho, irmãos, todo mundo diz o que é evangelho. Evangelho nada mais é de que Jesus Cristo, que veio, foi dado como filho para a redenção dos nossos pecados, para nós nos sermos reconciliados com Deus. Evangelho é a boa nova. E qual é a boa nova? Que Jesus Cristo veio, Jesus Cristo se doou, Jesus Cristo se entregou na cruz, Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo foi morto, Jesus Cristo foi sepultado, mas Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita do Pai, e Ele vai voltar um dia para julgar os vivos e os mortos. Isso é Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da cruz. O Evangelho é um Evangelho de renúncia. O Evangelho é um Evangelho de entrega. O Evangelho, a boa notícia é que se vivermos com Cristo, reinaremos. Se morrermos com Cristo, nós também iremos reinar com Ele. Mas o que nós estamos vendo? Estamos vendo pessoas que querem viver do seu jeito.
Assim como Isaías fala de Judá, que Judá teve um nome dado por Deus. Judá teve uma fama, porque o Senhor os ajudou. E diz aqui no versículo 2, olha para a tela: ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os. Sabe, meu irmão, a saúde que você tem foi o Senhor que deu. Sabe, o trabalho que você tem, a casa que você tem, a família que você tem, os filhos, o emprego que você tem, foi o Senhor que abençoou, que te engrandeceu. Sabe, o que você, essa casa, esse carro, essa história, a sua, vamos dizer assim, os seus recursos, tudo que você tem, foi o Senhor que te engrandeceu. Mas aí o que aconteceu com Israel está acontecendo hoje também na igreja. Por quê? Porque eles se rebelaram contra mim. Nós temos visto uma igreja rebelde. Nós temos visto uma igreja que faz somente o que lhe agrada, onde Jesus não é mais o Senhor, não é o pancrator, como diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Jesus, ele é o pancrator, ele é aquele que está no trono, aquele que domina, é aquele que é o Senhor. Então, quando nós olhamos, nós encontramos uma igreja rebelde, uma igreja que tem vivido do seu jeito, uma igreja que não quer se submeter à autoridade de Deus, uma igreja, não estou falando exatamente a congregação Nova Jerusalém, mas nós estamos vendo uma igreja no século 21, uma igreja que não tem a visão da glória, uma igreja que não tem a visão do Cristo ressuscitado, uma igreja que não tem mais uma intimidade com o Senhor e agora quer viver, como disse Pedro e João quando ia ao templo: nós não temos ouro nem prata, mas nós estamos vivendo numa época de ouro e de prata, onde nós podemos comprar o que quisermos, vivemos no luxo, nós temos templo com ar-condicionado, internet, som, um bom som, poderia ser melhor, tela de LED, nós temos tanta coisa boa, mas nós estamos vivendo dissociados de Deus, porque nós não estamos agindo em dependentes do Espírito Santo. O momento de virmos aqui, neste templo, nesta casa de oração, de adoração e de pão, e levantarmos as nossas mãos, não quer dizer que nós estamos em paz com Deus, não quer dizer que nós estamos em obediência, porque Israel fazia tudo isso. Eles se rebelaram contra mim, diz o Senhor. E o que é que nós podemos entender nisso, pastor? Veja, no versículo 3, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É isso que está acontecendo na igreja. A mesma coisa que acontecia com Israel está acontecendo na igreja. Nós não estamos tendo conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus é o conhecimento revelado. O conhecimento de Deus vem através da intimidade. O conhecimento de Deus, não adianta apenas eu ler a Bíblia com os olhos mentais, o intelecto, e não termos um coração alinhado em obediência, sensível à voz do Espírito Santo. Porque quando eu ajo diferente daquilo que o Espírito Santo revelou na sua palavra, por mais que eu leia a Bíblia, a minha mente, o meu coração vai estar empedernido, a minha mente vai estar entenebrecida. Então eu vou ler com os meus olhos e a minha mente vai entender até o texto, mas eu não vou ter verdades reveladas espirituais no meu coração. E o povo, a igreja do século 21, tem vivido assim. Nós temos um dono, e o nosso dono se chama Jesus. Assim como Israel, ele tinha como dono, que foi comprado lá do Egito, foi comprado por Deus, e Deus comprou o povo, tirou do Egito, estabeleceu agora naquela terra, mas eles não estavam agindo como Deus queria que eles vivessem, e muitos de nós estamos vivendo assim. Eles eram rebeldes,
Será que nós não temos sido rebeldes? Olha o versículo. Olha o versículo 4. Ai nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Como é que eles blasfemaram o Senhor? Você já pararam para pensar que às vezes nós estamos blasfemando o Senhor não apenas com a boca, mas com nossas atitudes? Você vai entender isso agora. Versículo 6. Olha a situação do povo diante de Deus. Olhava para eles, eu olho para o irmão Oswaldo, vejo ele de branco, de gravatinha chique. Eu olho para o presbítero Fábio, vejo de terno, elegante. Eu olho para vocês aqui, todo mundo bonitinho, banho, sabonete, desodorante, tudo bonitinho. Eu olho para as irmãs, estão tudo perfeitinhas. Eu olho para você aqui, todos estão bem alinhados, bonitinhos. Mas como é que Deus te vê? Vou repetir a pergunta. Você tomou banho, passou desodorante, perfume, você botou a sua roupa, se asseou, escovou os dentes, penteou o cabelo, veio para a igreja. Mas como é que Deus está te vendo? Porque Israel, eles estavam ali, os sacerdotes estavam no lugar. Assim como os obreiros, todos nós estamos aqui no nosso lugar. Eles estavam vestidos de linho. Eles tinham cinto representando a justiça. Os sacerdotes tinham no seu peito as pedras representando as 12 tribos de Israel. Claro que tinha outras pedras também. Tinha pedra no ombro, tinha pedra, várias pedras. Mas eles tinham na mitra escrito santidade ao Senhor. Assim como nós temos o nosso compromisso de uma visão de santidade com Deus. Nós estamos todos bonitinhos hoje aqui. Mas interiormente, como é que nós estamos? E como Deus te vê? Como é que Deus me vê? Porque desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas, podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Porque quando eu olho para você, eu vejo você perfeito. Mas quando Deus vê, como é que Ele te vê? Como é que Deus te enxerga? Era assim que Deus via Israel. Perdão, Judá. Porque Judá tinha tudo bonitinho, tudo aparentemente estavam estereotipados pelas coisas que eles deveriam fazer, os turnos dos sacerdotes, o pessoal levando cabrito, o pessoal fazendo sacrifício. Mas por dentro, ou seja, na visão espiritual, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Estavam todos cheios de chagas espirituais, estavam todos enfermos, chagas podres que não foram espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Veja, era assim a situação de Judá. Olha o versículo seguinte. A vossa casa está? Ih, gente, acompanha aí. A vossa casa está assolada, deserta. As vossas cidades estão? As vossas cidades estão? A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença. Ó, se ele estivesse no cativeiro, até entendia porque estava deserto. Mas o que ele está dizendo aqui? Que isso estava acontecendo nos estranhos a devoram em vossa presença. Nós estamos todos aqui vestidos bonitinho, prestando culto a Deus, mas a nossa vida pode não estar bem.
você veio, até contribuiu, você veio para receber bênção, vitória, mas tem gente devorando a tua casa, tem gente devorando a tua história, tem gente devorando na tua presença, assim como aconteceu com Israel, e está como devastada numa subversão de estranhos. Eita Jesus, isso é muito forte. Os estranhos estão arrancando tudo de você na tua presença e você está permitindo, omisso, como se nada tivesse acontecendo. Agora, vamos para o versículo 11, ou versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Sodoma. Está comparando o povo de Judá como poderosos de Sodoma. Se achavam o máximo, senhores. E o Senhor faz agora, Deus faz uma comparação através do profeta. Por que é que eles estavam vivendo assim? Porque eles esqueceram de seu Deus. E como é que eles se esqueceram de Deus? Porque deixaram de obedecer à lei do Senhor. A lei, naquela época, era escrita em papiros, em pedra. Mas hoje, a lei, ela está dentro do nosso coração. É o Espírito Santo que escreveu no coração de carne. E nós temos que obedecer. Qual é a lei que o Senhor estabeleceu? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, quem ama, disse Paulo escrevendo aos Romanos, cumpriu a lei de Cristo, a lei da nova aliança. Agora veja o versículo 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Irmão, isso aqui vai começar a estreitar, viu? Porque olha que situação terrível eles estavam vivendo. Filhos de Abraão, promessa do Messias, o rei de Israel, vinha dessa tribo, Judá. Adoradores no lugar certo. Eles eram adoradores no lugar certo, mas estavam errados. Eles estavam adorando no lugar que Jesus chama casa de oração para todos os povos, mas eles estavam fora, como sal fora do saleiro. Estavam no lugar certo, mas eles estavam errados. E às vezes nós estamos vivendo exatamente isso. Nós estamos no lugar certo, na casa de oração, na casa de oração, na adoração, na casa de pão, mas nós estamos errados. E precisamos de quê? De conserto. De que me serve a mim multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Olha, irmãos, Deus não aceita o meu sacrifício se eu estiver desalinhado com Ele. Não adianta eu pegar, tirar tudo da minha conta bancária, passar o cartão de débito, trazer todo o meu dinheiro, trazer cesta básica, se a minha vida estiver desconcertada com o Senhor. Se a minha vida não estiver alinhada com Deus, em obediência à direção do Espírito Santo, à vontade de Deus para a minha vida, eu posso até trazer alguma coisa e colocar aqui no altar. Mas a minha vida está desconcertada, então estarei no lugar certo, como estava o povo de Judá. Estando no lugar certo, mas todo errado. Então disse o Senhor para eles e diz para nós hoje, tomando emprestado o texto do Antigo Testamento, de que me serve a mim uma multidão dos vossos sacrifícios. O que é que adianta você se sacrificar se você tem um coração rebelde? O que é que adianta você se sacrificar se você não está andando com o Senhor? Está no lugar certo, está vindo para o lugar certo, mas a sua vida é sempre deixando Deus de fora da sua vida, das suas decisões. Deus não está dentro do teu coração,
porque você tem deixado o Senhor do lado de fora, assim como Laodiceia deixou o Senhor Jesus do lado de fora, e Ele está batendo a porta e dizendo: se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesses a pisar nos meus átrios? Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu não pedi sacrifício de você. Você aqui dentro está como invasor. É isso que Ele está dizendo. Percebeu isso? Se você está em desobediência, se você está desalinhado, se você não está com o coração inteiro na minha presença, diz o Senhor: quando vindes para comparecer perante mim, quem pediu isso de você? Quem exigiu isso de você? Das vossas mãos. Que viesse a pisar nos meus átrios. Você veio trazendo isso por conta própria, não porque Deus mandou. Porque se o teu coração não é de Deus, Ele está dizendo para o povo de Judá: se o teu coração não é meu, as tuas atitudes não correspondem com a minha, porque aqui dentro você parece uma coisa, mas lá fora, na tua casa, na tua vida diária, você está vivendo outra coisa. Então, se você está vivendo diferente do que eu tenho ordenado para você na minha palavra, então você é um intruso aqui na minha casa. Quem entendeu isso? Dá para perceber isso no texto? Olha o versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. Olha, Deus quer oferta, Deus quer sacrifício, mas não quer que seja vã. Percebeu? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. O problema todo aqui, irmão, era o pecado, era o coração rebelde, era o coração que não estava entregue na presença do Senhor, era o coração que dizia no templo: ó santo, Kadosh, 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 da boca para fora, roupa limpa, usando linho, a mais bonita, lavadinha, mas o coração estava sujo, sujo, sujo. Eles diziam na boca: Kadosh, 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 mas aqui era iniquidade, 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 pecado, pecado, pecado. Eles diziam uma coisa, mas viviam uma outra. Então Deus viu, revelou ao profeta, e Deus manda o profeta falar essas coisas. Versículo 14, olha o que diz: as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Quando eu estou em pecado, quando o homem está distante de Deus, quando o homem age por sua conta própria, quando o homem está em rebelião interior, então tudo que ele oferece a Deus é abominação. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Ou seja, Deus estava apenas suportando Judá, assim como Deus muitas vezes está nos suportando por causa da nossa rebeldia. Mas Deus não está aprovando o que nós estamos vivendo. 15. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de mim os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isso aqui é muito sério, não, presbítero Rui? 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. 17. Aprendei a fazer bem, porque eles estavam fazendo mal. Eles estavam vendo as coisas acontecerem, mas eles estavam omissos. O sacerdote estava vivendo igual ou pior do que os outros. E eles estavam indo para o templo, mas estavam vivendo em pecado. Então, quando eles traziam alguma coisa para Deus,
estavam fazendo mal. Sem contar que havia violência no meio do povo, havia mentiras, havia hipocrisia, havia falatórios contrários, profanos, havia fofoca, havia roubos, assim como está acontecendo no Brasil, havia corrupção na justiça, havia corrupção no parlamento, havia corrupção no executivo, havia corrupção em tudo quanto é canto, e Deus estava vendo, e todo mundo estava omisso. Mas tinha um profeta que tinha a visão de Deus e tinha a voz de Deus e abriu a boca para repreender Judá. Agora o versículo 18 foi o que nós lemos hoje. Vinde, raciocinemos. E outra tradução tem, outra versão diz, arrazoemos. Juntos, ou seja, medite, pense. Juntos, vocês e eu. Medite, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. O que é escarlata? O que é escarlata? Vermelho. E carmesim? Também parecido com vermelho, não é isso? Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a branca lã. E hoje eu vi algo que me chamou a atenção. Porque escarlata é vermelho, carmesim é aquele encarnado bem, quase roxo. E quando essas cores batiam em alguma coisa, não tinha alvejante que tirasse. Podia botar naquele cloro brabo que não limpava. E o que é que Deus está dizendo aqui? Eu tenho um alvejante que pode mudar essa situação. Eu tenho um alvejante que pode fazer com que essa cor, essa mácula, esse pecado, essa coisa horrível que vocês cometeram diante de mim, possa ser mudado. Eu tenho um alvejante. E aí ele usa. E esse, ainda que seja como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. A neve vem de onde? E ninguém está me acompanhando. De onde? Oh, Sara, só você falou. Tinha que ser a biomédica. Gente, a neve vem de onde? De baixo ou de cima? E a neve é quente ou gelada? Olha que coisa interessante. Ainda que o teu pecado seja vermelho, escarlate, escuro, ainda que tenha uma mancha que ninguém consiga tirar, ele vai se tornar branco como a neve. E a neve vem de onde? Do céu. Então isso fala de algo que só Deus pode fazer. O milagre de purificar o pecado é só Deus que pode fazer. O milagre de limpar o meu homem interior, não adianta eu trazer soluções humanas, porque quem traz a solução para o pecado é o próprio Deus. Eu tenho que me reconhecer o meu pecado e dizer, me prostrar e dizer, Deus, eu não consigo, mas eu preciso do teu socorro. E aí Deus entra com a provisão dele. E quando Deus entra com a provisão dele, a branca lã é comparada, ou seja, o meu pecado é expurgado e a minha vida interior se torna como a branca neve, a neve alva, limpa, pura, que desce do céu. E aí eu passo a me identificar com onde? Embaixo ou em cima? Com cima. Quando o meu pecado é expurgado, é tirado, quando Deus dá a solução para o pecado, então quando as pessoas olham para mim e Deus operou o milagre da minha redenção, então Deus está dizendo agora, você está identificado comigo. Agora eu olho para você e não vejo mais o pecado, por quê? Porque a minha solução entrou na tua vida. Mas aí tem a lã. De onde vem a lã? Ih, gente, me ajude. De onde vem a lã?
cordeiro. Então a lã é de cima ou de baixo? É produzida aonde? Vem de dentro para fora. A lã vem de dentro do cordeiro para fora, do carneiro para fora. Isso mostra uma transformação interior. E o cordeiro branquinho, a lã, ela é produzida de dentro para fora. Isso está mostrando que quando Deus opera o milagre da sua transformação interior, o que você produzir agora também vai corresponder à visão daquilo que Deus fez. Aí veja o versículo 19, que eu vou encerrar aqui, que já passou o tempo. Se quiserdes obedecerdes, comereis o bem desta terra. Olha a promessa de Deus. Somente depois de ser purificado, da solução de Deus. Se quiserdes. Não é se Deus quiser. Ah, se Deus quiser, Ele me abençoa. Não, é se você quiser e obedecer. Ah, mas eu não entendo o que está acontecendo, irmão. Se quiserdes e obedecerdes. O que está acontecendo na sua vida talvez seja rebelião. O que está acontecendo na tua vida talvez seja ter esquecido do Senhor. O que está acontecendo na sua vida, essas coisas que andam. Você vem para a igreja, eu não sei o que acontece com você, mas você sabe o que está acontecendo. Se você se humilhar, se colocar diante do Senhor, humildemente, Deus vai operar o milagre. Porque solução do céu, Ele já proveu. Ele mandou o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo morrer lá na cruz. E Ele nos tornará mais alvo do que a neve. E Ele, a vida dele em nós, nos fará produzir a brancura que é resultado de um coração purificado. Versículo 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor, quem disse, irmãos? De onde sai? De que boca saiu, irmãos? Fique de pé em nome de Jesus. Alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Alguém que deseja se reconciliar com Deus? Bem, eita Jesus. Está vazando muito. Ungir aqui os presbíteros, onde estão os 21 guerreiros da oração. Pastor Clodoaldo, ele teve que ir a Cabo Frio e não está conosco, mas ele mandou uma mensagem dizendo para mim: pastor, eu não estarei aí